Bom dia! Bom dia, bem-vindos! Vamos para mais um MP, Make com Prosa. Vamos falar hoje sobre sono. Alguém aí tem alguma dificuldade para dormir? Alguma queixa de sono? Bom dia! Amém! Bom dia, bom dia, bom dia! Então, vamos fazer aquele bate-papozinho rápido do Make com Prosa. Vamos falar sobre o tema de sono hoje, que eu sei que tem muita gente que tem alteração de sono. Tem alteração para iniciar, dificuldade para iniciar. Tem gente que tem dificuldade para manter. Tem gente que acorda várias vezes na madrugada. Tem gente que acorda cansada, ó. Não consegui dormir com barulho. Então, bora nós. Bom, primeiro ponto. Para que a gente fale de sono, é fundamental. Olha aí, tenho sono demais, acordo várias vezes à noite. É isso aí. Então, para que a gente fale de sono, é fundamental, para boa qualidade de sono, para bom sono, é fundamental que a gente fale sobre rotina, tá? Então, eu já bati na tecla aqui com vocês sobre rotina. A rotina, ela é fundamental para as crianças, para quem é pai e mãe aí, vocês sabem quando criança que não tem rotina vira um transtorno dentro de casa, né? E a rotina, ela é fundamental para uma boa qualidade de sono. Por quê? Porque acontece que o nosso corpo, ele precisa ter uma leve programação. Ele precisa entender como funciona a tua rotina. Se um dia você vai dormir 9 horas, outro dia você vai dormir 2 horas da manhã, outro dia você não dorme, outro dia você dorme 10 horas, isso não cria um hábito, não cria uma rotina. E isso é complicado para o teu corpo manter um ritmo circadiano, que é aquele ritmo que alterna a produção dos hormônios cortisol, melatonina, tá? Então, básico é vocês terem rotina. Como é que eu faço uma bendita rotina? Você começa com o ritual do sono. Então, toda noite, a mesma coisa, você vai tentar dormir sempre no mesmo horário. É óbvio, gente, que vai acontecer de, eu tenho um aniversário, tenho não sei o quê, e você vai acabar mudando o horário. Mas comecem colocando pelo menos o básico, um horário certo, aproximado, para vocês dormirem. E você tem que fazer a rotina do sono. Então, por exemplo, meu horário de dormir vai ser às 10 horas da noite. Vamos dar um exemplo, certo? O horário de dormir vai ser às 10 horas da noite. Portanto, para que dê tudo certo, às 9 horas, eu vou desligar a televisão, ou eu vou parar de estudar, eu vou diminuir os estímulos da casa, diminuir mais as luzes, já vou arrumar a cama, já vou ligar o ar-condicionado, já vou colocar um cheirinho no quarto, eu já preparo o ambiente para aquilo, certo? Então, eu começo criando essa rotina do horário para dormir e o preparo. Nesse horário, eu já diminuo os estímulos luminosos, principalmente, né? Televisão, tablet, computador, celular. Por quê? Porque esses estímulos luminosos, eles bloqueiam a produção de melatonina. E eles atrapalham a produção desse hormônio que está tão relacionado à qualidade do nosso sono, certo? Então, eu tô dando um exemplo, eu começo 1 hora antes do horário que eu desejo dormir, o meu ritual de sono, certo? Eu começo 1 hora antes a diminuir os estímulos luminosos, a preparar o ambiente. Eu posso fazer uso, por exemplo, de chás, camomila, erva doce, posso usar mulungu, tá? Melissa. Eu posso também fazer uso de alguma suplementação, caso eu já tenha alteração de sono, né? E aí, obviamente, toda suplementação, ela deve ser individualizada, mas existem alguns suplementos, como a teanina, o GABA, a própria melatonina, o magnésio, tá? O triptofano. Então, tudo isso vai ajudar também no relaxamento. E aí, você começa, diminui 1 hora antes, diminuir os estímulos, prepara o ambiente, prepara o corpo para dormir, certo? Então, o primeiro passo é esse.
Primeiro passo. Isso é básico. E pasmem, uma galera de vocês eu tenho certeza que não faz isso. Que é o básico. Que é preparar-se para dormir 1 hora antes. Ninguém faz isso. A grande maioria não faz isso. Tá? Então comece a fazer o básico que vocês já vão ver a diferença que vai dar. Porque o corpo ele já vai entrar mais relaxado na cama. O problema é que vocês querem deitar. Tá tudo ligado, televisão ligada, vocês querem deitar, ficar no celular e tudo ligado e o sono vai aparecer. E aí não é interessante, pode ser que apareça, obviamente, mas isso não é o saudável, certo? Então essas são algumas medidas. Outra medida importantíssima é manter o quarto todo escuro. Por quê? Porque se a gente mantém algum tipo de iluminação dentro do quarto, a gente dificulta a nossa produção de melatonina. Certo? A melatonina é um hormônio produzido pela nossa glândula pineal, certo? E a melatonina, ela é que regula o sono, não só o sono, mas todos os nossos hormônios. Então, eu preciso ter uma boa produção de melatonina para que eu tenha um sono contínuo, que eu não tenha despertares no meio da noite, tá? Então, para que a melatonina mantenha-se sendo produzida, eu preciso manter o quarto todo escuro. Então, essa história de dormir com televisão ligada, ou o quarto que tem LED, ar-condicionado, o botãozinho da televisão do ar-condicionado ali iluminando, isso aí vai atrapalhar, porque a tua pineal vai receber o estímulo luminoso, mesmo que você esteja de tapa-olho, mesmo que você esteja de olhos fechados, o estímulo luminoso ele passa pela pele. E aí a pineal identifica que tem um estímulo luminoso e aí ela reduz a produção de melatonina. Ó, a Josi falando, após essa rotina de sono melhorou muito minha insônia. Isso é o básico que as pessoas não fazem, tá? Façam o básico. Às vezes a pessoa acha que é besteira e não é. Certo? Então, você mantém o quarto todo escuro, porque se você mantiver algum tipo de iluminação dentro do seu quarto, a sua pineal vai entender que é dia e vai aumentar a produção do cortisol. Beijo. Vai aumentar a produção do cortisol e diminuir a produção de melatonina. Certo? E aí temos 2 problemas. Não só o teu sono que fica ruim, teu sono que fica cortado, mas um outro problema é que você vai aumentar a produção de cortisol num horário que não era para aumentar a produção de cortisol. E aí o que acontece? Aumento de cortisol no horário que é indevido, fadiga. Você pode acordar cansado, você pode ter uma fome fora do normal, ter mais compulsão alimentar, pode ganhar peso, aumentar a glicose e aumentar risco de doença cardiovascular. Então, não é só pela melatonina que você deve dormir com o quarto todo escuro. Não é só por ela, é porque o aumento do cortisol no horário indevido também é prejudicial para o teu corpo. Certo? Então, beleza. Então, começamos as medidas. Vou repetir as medidas básicas. 1 hora antes do horário que você deseja dormir, você vai diminuir estímulos luminosos. Se possível, aqui no celular, pelo menos no iPhone, tem uma opção do Night Shift. Night Shift é uma opção de colocar a luz, para não ficar aquela luz azulada no teu rosto, ficar uma luz mais amarelada, tá? Então, colocar aquela opção Night Shift, evitar a televisão, tablet, computador 1 hora antes de dormir, certo? Deixar as luzes mais apagadas, deixar o estímulo diminuído. Prepara o teu ambiente para dormir, gente. Prepara. Arruma a cama, coloca um cheirinho, pode usar um óleo essencial, inclusive de lavanda, que a gente pode utilizar também à noite, certo? Prepara o ambiente, já deixa a temperatura agradável, já deixa com baixo estímulo luminoso. Então, ali, 1 hora antes de dormir, você pode fazer uma leitura, pode ler, com a iluminação até um pouquinho mais baixa, pode fazer uma leitura. Ou pode estar ali com seu parceiro, com sua parceira, tá? Então, nessa hora antes de dormir, você evita esses estímulos luminosos. E aí, pode fazer uso dos chás, que eu já falei pra vocês. Ou, caso você esteja com acompanhamento, pode fazer uso de algum tipo de suplementação, certo? E que eu também já citei pra vocês aí no começo da live. Então, quem entrou agora vai assistir a live gravada, que eu já falei sobre até alguns tipos de suplementos ou alguns chás que podem ser utilizados antes de dormir, certo? E aí, no quarto, precisa ter uma diminuição dos estímulos luminosos. Então, evitar as luzinhas de LED no quarto, colocar um blackout, deixar o quarto realmente todo escuro é o ideal, certo?
E o que mais? O que a gente pode fazer para melhorar ainda mais o sono? Bom, para melhorar o sono, a rotina, como eu falei para vocês, ela é fundamental, a rotina do sono. Mas o que você faz ao longo do dia também influencia na qualidade do teu sono. Então, praticar atividade física melhora a tua qualidade do sono, a depender da hora que você pratica atividade física. Porque também, se você pratica atividade física muito tarde, você vai alterar o horário de produção de cortisol. E aí, isso aí não é bom. Você aumenta seu cortisol na hora que não é para aumentar. Então, qual é o melhor horário para fazer atividade física? O horário em que tem luz solar. Certo? Depois que ficou noite, já não é o melhor horário. Ah, Clarice, mas eu não tenho outro horário. Então faz na hora que dá. O importante é fazer. Pelo menos você tá fazendo, certo? Mas o ideal é tentar se organizar para fazer atividade física na luz solar. Eu já fui pra academia. Eu vou pra academia quando o sol está nascendo. Às 5h30 da manhã. Então, vocês programem os horários, o horário da forma que ficar melhor pra vocês. Por um período, eu conseguia treinar na hora do almoço. E era um horário muito bom de treinar. Muito bom de treinar. E eu tenho pacientes que fazem isso. Tira a hora do almoço pra treinar. Tá? Então, se organizem, porque de desculpas o mundo tá cheio. Certo? Vamos parar um pouquinho de dar desculpa. Desculpa, não. Ai, por causa disso. Acorda mais cedo que vai dar certo. Certo? Beleza, além da atividade física durante o dia, que vai melhorar o teu ciclo circadiano, vai melhorar a produção do cortisol e vai ajudar no seu sono por conta da regulação de cortisol e melatonina, a exposição solar pela manhã, ela é muito importante, tá? Então, pegar sol pela manhã não quer dizer que você vai ficar 1 hora estatelado no sol, não é isso, porque nem dá tempo. Mas se expor à luz solar é interessante. Por quê? Porque tem gente que acorda, aí tá de blackout, aí fica no quarto escuro, aí vai, toma um café da manhã, quando vai sair de casa pro carro, já bota um óculos de sol. Isso atrapalha o teu ciclo circadiano a funcionar, tá? Então, se você não tem esse estímulo luminoso, o teu cortisol, muitas vezes, ele não é tão bem estimulado. Então, assim, nós acordamos porque o cortisol aumenta. Porém, a exposição solar, ao acordar, ela melhora o pico do teu cortisol. Então, se expõe, vão ali na varanda, na janela, só um pouquinho ali e bota a cara no sol, que eu gosto de falar. 5 minutinhos, tá ótimo, já ajuda a ativar o teu cortisol, certo? E outra medida, cuidado com o excesso de estimulantes. Cafeína, o pessoal aí do café, dos energéticos, que tá super na moda aí, o povo tomando um monte de energético. Cuidado com o consumo da cafeína, E isso independe do horário. Proibido deveria ser a partir das 4, 5 horas da tarde, certo? Você não deveria consumir de forma alguma, após esse horário, qualquer tipo de cafeína, qualquer tipo de estimulante, tá? Porém, durante o dia, você pode consumir, mas com moderação. O problema é que um energético desse, ele tem uma concentração muito alta. E aí já não é nem um pingo saudável. Se você está precisando do uso de energético para ficar bem durante o dia, é porque você não está saudável. E aí você tem que tratar o seu corpo, principalmente a sua mitocôndria. Se você está precisando de energético para trabalhar, para ficar acordado, para estudar, alguma coisa não está bem. Trata. Quando você tratar a base, você não vai precisar usar esses energéticos e 1 milhão de xícaras de café para se manter acordado ao longo do dia. Entendido? Então, essas são algumas medidas básicas. Mas é básica mesmo, gente. Porque o avançado a gente faz de forma individual dentro de um consultório. Mas essas são medidas que, se vocês fizerem, acho que 90% tá resolvido de problema de sono. Joia? Diminui a ingesta de cafeína durante o dia. Faz atividade física enquanto tem luz solar. Rotina de sono. 1 hora antes de dormir. Diminui o estímulo luminoso. Chá. Camomila, mulungu, melissa, maracujá, comer à noite pode consumir, tá? Ou alguns suplementos, GABA, tianina, melatonina mesmo, que mas aí já é o hormônio, né? Tem que ter prescrição. O próprio triptofano, enfim. Passiflora, valeriana, tem muita coisa que a gente pode fazer, aí tem que identificar qual é a causa de dificuldade de dormir de cada um, certo? Além de tudo isso, pode usar o óleo de lavanda, o óleo essencial de lavanda, tá? Vocês podem ou pingar na própria lençol mesmo na cama, ou podem usar o difusor. Eu particularmente gosto muito de difusor. Ou, caso você não tenha difusor, bota 2 gotinhas do óleo essencial de lavanda na mão. Ó, tem até um aqui, ó, que a gente usa. Tá? Então, bota 2 gotinhas do óleo essencial de lavanda, ó.
inala, certo? Inalação antes de dormir, caso você precise. Tudo isso eu estou falando de medidas para quem não consegue dormir naturalmente, que não tem um sono de boa qualidade. E, por favor, mantenha um quarto todo escuro durante a noite. Ah, eu acordei, pra qualquer coisa que seja, eu acordei no meio da madrugada, não pega o celular. Se você pega o celular, aquela luz clara do teu celular vai bloquear a tua produção de melatonina. Então, ó, quando chega paciente assim, doutora, toda madrugada eu acordo 2h30 da manhã. Aí eu pergunto, como é que tu sabe que é 2h30 da manhã? Não, porque eu olho a hora. Não é pra olhar. Não é pra olhar, tá? Não olha pro celular. Façam essas medidas, evitem os estímulos luminosos. Ok? E aí façam tudo isso, que isso tanto vai ajudar no início, quanto na manutenção do sono. Tem alguém que tá perguntando pra ajudar a manter o sono. Tanto no início quanto a manutenção. Essas medidas são pra início e manutenção do sono. Combinado, baby babies? E hoje é o quê? Segunda-feira, hoje tem caixinha de perguntas. Então eu vou deixar lá no meu stories, caixinha de perguntas pra vocês. Beijo, bom dia, boa segunda-feira, boa semana. Vamos animar, vamos trabalhar, vamos produzir, vamos ajudar as pessoas, vamos ser gente do bem, tá? Vamos ser gente do bem, que esse mundo tá precisando de gente do bem, ok? Beijo!